Olá, povo de Deus, sexta-feira santa, 29 de março de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 52, 13 a 53 e até o 12. Hebreus 4, 14, 16, 5, 7, 9. E João 18, de 1 até 19, 42. Estamos hoje diante do quarto canto do servo de Javé, do segundo Isaías. É bom que a gente leia a primeira leitura, tendo em conta a situação do povo de Israel no cativeiro da Babilônia, com todo o sofrimento e humilhação que estava passando. O que dá força ao servo para que resista com sobriedade e cabeça erguida, aparece no primeiro versículo como o oráculo de Deus. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Porém, o servo passará pela situação mais humilhante que um ser humano pode conhecer. Desprezado por todos, pois quem passava por ele tapava o rosto. Era essa a situação do povo na Babilônia, um povo desfigurado, oprimido, sem brilho algum. No primeiro momento, a reflexão de Israel é que essa situação era pura iniciativa de Deus que o havia desprezado. Nós pensávamos que fosse chagado, golpeado por Deus e humilhado. Porém, aprofundando a reflexão, Israel vai entender que seu sofrimento é consequência de seus próprios atos, como uma questão de causa e efeito. Fizemos más escolhas e pagamos por elas. Porém, esse caminho de sofrimento será coroado com luz. Assim, esse povo sofrido e esmagado pelas estruturas injustas sairá vencedor, pois esse é o projeto de Javé que não falha. O justo sofre por todos, mas será resgatado pela misericórdia do Pai. O justo carrega as nossas enfermidades, nossas dores. Ele é transpassado por causa de nossas iniquidades, de nossos crimes. Como para-raios, ele recebe toda a carga que deveria cair sobre nossas cabeças. Ainda que pareça um fracassado, um derrotado, ainda que queiram cortá-lo da terra dos vivos, ferindo-o de morte, ele será reerguido. Ele entregou seu pescoço à morte, foi contado entre os pecadores. Ele carregou os pecados de muitos e intercedeu por todos. As comunidades primitivas fizeram a relação direta desse relato do servo de Javé com Jesus, o justo, pagando pelos injustos. Hebreus 4. Essa identificação de Jesus com o servo de Javé nos dá a moldura exata para entendermos o sacerdócio de Jesus apresentado no texto aos Hebreus. Quando lemos, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Conseguimos articular as duas visões sobre Jesus. Ele é o servo de Javé e, ao mesmo tempo, o eminente sumo sacerdote, pois ambos experimentam na própria vida todas as limitações da humanidade. Assim como o servo de Javé recorria a Deus nos seus sofrimentos, o eminente sumo sacerdote, nos dias de sua vida terrestre, também dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Aqui entendemos melhor o sacerdócio de Cristo, que nada tem a ver com o sacerdócio do Primeiro Testamento. O sacerdócio de Cristo não sacrifica animais, mas entrega a própria vida para a nossa salvação. A obediência de Cristo, que fala o nosso texto de hoje, deve ser entendida como obediência desobediente, pois obedecer a Deus pode muito bem significar
não obedecer a nada daquilo que fomos forçados no dia a dia. Somos convocados a participar do sacerdócio desobediente do Cristo, desde o nosso batismo, dando a vida uns pelos outros, orientando nossa vida no projeto de doação total que marcou a vida de Jesus. João 18, 1 até 19, 42. Temos mais um relato da paixão de Jesus que, assim como os demais, não se trata de uma resenha histórica ou jornalística, mas muito mais uma interpretação dos fatos. Como nos diz o exegeta Johann Konings, durante o Tríduo Santo, a liturgia segue os passos do Senhor mais cerradamente ainda do que no tempo da Quaresma. O Tríduo Santo é um drama, uma grande encenação do sofrimento do Senhor. Por isso, tendo representado a instituição da ceia na tarde da quinta-feira, a liturgia não voltará a celebrar a Eucaristia até a noite pascal, assim como Jesus não voltou a celebrá-la até que a celebrasse no reino de Deus. Assim, no dia em que o sacrifício do Cristo está mais central do que nunca, a liturgia não celebra o sacrifício da missa, mas uma evocação de sua morte, que não deixa de estar em íntima união com a missa de Quinta-feira Santa, já que o pão consagrado ontem é consumido hoje. Impossível destacar cada elemento dessa rica narrativa de João sobre o processo de julgamento, tortura e morte de Jesus. O que podemos acentuar é a humanidade de Jesus, que viveu todo o processo como um ser humano inocente, entregue nas mãos do sistema injusto que vai sacrificá-lo. Em nenhum momento Jesus se serve de sua condição divina para intervir nos fatos. João escreve fortemente marcado pela experiência da ressurreição, mas sem negar um só detalhe que deixasse entrever a humanidade de Jesus. É o Cristo glorioso, mais profundamente colado com o Jesus histórico. João não separa as duas naturezas de Jesus. E quando Jesus diz tudo está consumado, ele se refere ao conjunto de sua missão que agora atingiu o ápice. A moldura política deste relato tem um fio condutor histórico, pois a Palestina do tempo de Jesus vivia sob regimes autoritários e violentos há séculos. Desde 587 a.C., vivia dependente dos grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Macedônia de Alexandre e de 6 sucessores, Ptolomeus do Egito até 197 e dos Seleucidas da Síria até 166. E desde 64 a.C., sob a influência do Império Romano. Conheceu apenas um tempo de liberdade com os macabeus, revolucionários judaicos, que fizeram de fato uma libertação no seu tempo. Jesus sofreu a pena de morte nesse contexto de dominação romana, mas João faz questão de acentuar a participação das lideranças judaicas no assassinato de Jesus. A morte de Jesus é um assassinato judicial. Não foi um erro jurídico nem um equívoco. Foi fruto de um interesse malévolo e de má vontade mesmo. Foi um assassinato religioso, político, mediante abuso da justiça. Vivemos ainda hoje sob os descasos de uma justiça que não nos convence,
que erra condenando justos e inocentando culpados. Quem julga um juiz? Eles deveriam ser empregados da lei, mas vivem acima da lei. Quantos crimes continuam impunes? Quantos inocentes continuam sendo tratados como culpados? Sexta-feira da paixão de Jesus e da paixão do povo, pois hoje assistimos à desvalorização da vida numa sociedade extremamente desigual e violenta. Um beijo no seu coração.